Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para a apresentação do nosso plano de estudo com infográfico, dessa vez da lição de número 13, da classe Adultos, da revista CPAD, que é a última lição deste segundo trimestre. E aí eu só aproveito para lembrar que um plano de estudo, ele retrata a lógica de como extrair, organizar e ampliar o valor contido no seu material de ensino, que no nosso caso é a nossa lição. E o infográfico é a apresentação de textos associados a elementos gráficos visuais, como fotografia, desenho, diagrama, tornando o seu entendimento mais simples e a absorção mais rápida, de maneira que você possa questionar o texto da lição, ou seja, o conteúdo da lição, de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais incisiva. Por isso, o plano de estudo é diferente da chamada pré-aula ou aula antecipada, em que um professor ensina aquilo que você pode repetir em sala de aula. Aqui nós mostramos, na verdade, caminhos para que você possa, através dos pontos mais objetivos da lição, ter um entendimento mais claro daquilo que você quer para a sua aula e expandir isso de uma maneira mais organizada e objetiva, tanto no seu estudo, você que é aluno, como você que é professor no seu plano de aula, ok? E aproveito para lembrar também que a compreensão do PowerPoint é bem maior ao assistir a videoaula inteira disponível aqui no YouTube, no meu canal Marcos de Bem, porque eu distribuo esse material para muitas pessoas pelo WhatsApp, que recebem o PowerPoint e muitas vezes não assistem a videoaula. Como uma apresentação é sempre uma combinação do PowerPoint, ou seja, dos slides com a fala, quando não há essa interação, parte da compreensão fica perdida. E eu aproveito para agradecer as pessoas que têm se inscrito no canal, muito obrigado por tê-los aqui junto comigo, e se gostarem desse vídeo, não esqueçam de dar um like para que outras pessoas tenham acesso a ele e possam também melhorar os seus estudos, ok? Então, os objetivos específicos para essa lição são: 1. Expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. 2. Explicitar o sacerdócio universal da igreja. E 3. Afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. E aí, então, o ponto central dessa lição, que tem como título Sacerdócio Celestial, é: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. O texto áureo diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus 7:26. E a verdade prática: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Aqui você pode perceber, pela introdução, o destaque que eu faço é a última parte, que diz: e nesta lição veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, em que a sua igreja é o sacerdócio real. Então, fazendo aquela nossa combinação de introdução e conclusão, nós correlacionamos essas duas partes sempre na tentativa de perceber até onde o comentarista expandirá a sua análise. Eu a chamo de ideia geral da lição, e você pode ver a síntese no próximo slide. Isso já é uma inovação que a gente está trazendo para a lição. Então, quando você olha só o título da lição, texto áureo, ponto central e verdade prática, você ainda não consegue ter a ideia geral da lição. Você precisa olhar também a introdução, como nós colocamos aqui, e a conclusão. Quando você faz isso, você consegue, então, identificar de maneira mais precisa qual é a ideia geral da lição. Que no caso aqui, juntando todos os elementos específicos dessas partes, a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. O sacerdócio celestial diz respeito a Jesus como sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, e a sua igreja como corpo sacerdotal em um santuário etéreo, celeste, espiritual. Então a gente tem uma síntese da ideia geral da lição quando a gente correlaciona todos esses elementos que estão traçados com a cor verde, ok? A gente passa então para a leitura bíblica em classe.
que ela está registrada em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 15 e Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4. Os meus destaques ficam para o versículo 11, 14 e 15 de Hebreus 9 e em Apocalipse 21, o versículo 3, tá? Então, para mim, o mais importante é o 11, que diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. E aí você pode pausar e fazer a leitura completa dessa leitura bíblica em classe, ok? Tendo dito isso, sempre a recomendação de se fazer a leitura diária para ter uma abrangência maior, né, do contexto do estudo, de uma forma mais generalizada, ok? A gente passa então agora para o infográfico propriamente dito. Aqui eu fiz uma mudança também, apresentando o título, sacerdócio celestial, e cada um dos tópicos primeiro. Então, no primeiro tópico a gente tem o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. O tópico 2 vai tratar do sacerdócio universal da igreja e o tópico 3 vai tratar o maior e mais perfeito tabernáculo. E aí a gente entra então agora com os subtópicos. No primeiro tópico a gente tem então Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento, depois o sacerdócio coletivo dos cristãos e depois Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu. No tópico 2 a gente tem uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo e distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas que são os crentes. Esses têm apenas 2 subtópicos. E no terceiro a gente tem o santuário terrestre, o santuário celestial e, por último, o sacrifício perfeito de Cristo. Esses são os 3 tópicos da lição. Para mim, na minha opinião, os mais importantes são o primeiro e o segundo. E aqui a gente faz a nossa sugestão aos professores, porque a gente tem mais ou menos 1h10 de aula na maior parte das escolas dominical. Então, minha recomendação é que se dedique 30 minutos no primeiro tópico, 25 minutos no segundo e 15 no terceiro, porque no terceiro tópico a gente já viu praticamente na revista toda sobre o santuário terrestre. Sobre o santuário celestial a gente tem pouquíssima informação, como vocês vão ver mais à frente, e fica mais para o terceiro subtópico que fala sobre o sacrifício perfeito de Cristo. Fica aí a sugestão, cada um aproveite como achar melhor. Aí, tendo dito isso, a gente entra então no primeiro tópico, e o subtópico 1 vai dizer o seguinte: Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Para mim aqui, a parte que melhor corresponde ao título que o comentarista colocou é a última parte aqui que você vê em colchete. Na nova aliança, Cristo é o único mediador entre nós e o Pai Celeste. Ele não colocou nenhuma referência bíblica, então eu considerei que essa última parte é a que se refere melhor ao título que ele colocou nesse subtópico. E aí, eu trago um texto de ajuda muito importante, tá? Um texto do livro Cristologia do Novo Testamento, de Oscar Cullmann, no próximo slide, que justamente traz um enriquecimento para essa parte aqui. E o texto diz o seguinte: o centro da Epístola aos Hebreus é o capítulo 7. Apoiando-se em Gênesis 14 e no Salmo 110, que Jesus mesmo havia citado, o autor fundamenta-se sobre as Sagradas Escrituras, designa Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote. Enquanto outros cristãos intentavam então provar, com o auxílio do Antigo Testamento, que Jesus era o Messias esperado pelos judeus, o autor da Epístola aos Hebreus se esmera em demonstrar que Jesus consuma de uma forma absoluta a função de sumo sacerdote judaico, que esta função tinha para os judeus só um caráter passageiro e imperfeito, e que em razão dessa mesma insuficiência, ela anuncia um sacerdócio que a supera. A argumentação do capítulo 7 repousa sobre uma interpretação tipológica do Antigo Testamento relacionada com uma tradição judaica relativa a Melquisedeque. O autor busca no próprio Antigo Testamento indícios em favor da ideia sobre a qual insiste com tanta frequência. O sacerdote do antigo pacto nada tem de definitivo, de absoluto, e que, pelo contrário, tem de ser substituído pelo sacerdócio, dessa vez
definitivo e absoluto do novo pacto. O elemento novo é a realização deste sacerdócio na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote no sentido absoluto e definitivo. Ele é o cumprimento de todo o sacerdócio, de sorte que, daí em diante, desqualifica e torna supérfluo todos os demais sacerdotes. Texto muito incisivo e importante, está na página 121 e 122 do livro Cristologia do Novo Testamento. E aí a gente parte então para o segundo subtópico, que tem como título Sacerdócio Coletivo dos Cristãos, ok? E aí após ler todo esse trecho, você pode ler as referências também, mas a parte que eu destaco como o melhor correspondente ao título é justamente o começo que está aqui entre colchetes, que diz o seguinte: por outro lado, segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, faz parte do sacerdócio real. 1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10. E aqui também eu tenho um texto de ajuda no próximo slide, tá? E o mesmo argumento desse texto que eu vou apresentar agora serve para o terceiro ponto, ou o terceiro subtópico do tópico 3. Quando chegar lá na frente, eu lembro vocês novamente, ok? Então a gente está falando sobre essa questão. E aqui ele diz o seguinte: chegamos assim ao problema do efeito duradouro e permanente deste ato único sobre os crentes. Cristo torna-se o chefe de uma nova humanidade, o autor da salvação para quantos o obedeçam. Hebreus 5:9. A correspondência é perfeita. Obedecem ao Cristo, como o próprio Cristo obedece ao Pai. Já vimos que ele faz deles perfeitos, assim como ele próprio tornou-se. Em um plano mais elevado, lhes dá capacitação para apresentar-se diante de Deus, assim como o sacerdote do antigo pacto lhes tornava aptos para render-lhe culto. Por um só sacrifício, conduziu para sempre à perfeição aqueles que são santificados, Hebreus 10:14. Igualmente no capítulo 2:11, pois o que santifica e aqueles que são santificados provém de um só. A Epístola aos Hebreus não diz como se deve representar a relação entre o ato único de Jesus e a santificação daqueles que são levados à perfeição, fazendo-se abstração da fé de cada um. A Epístola se limita a constatar o efeito deste ato. Por analogia com Romanos 5:12, pode-se talvez pensar que esta relação é paralela à que existe entre Adão e a humanidade pecadora. Porém, na Epístola aos Romanos, esta relação é tão pouco explicada, se não meramente constatada. A interpretação que Agostinho dá sobre ela não se encontra explicitamente no Novo Testamento, Cristologia do Novo Testamento, página 134. E a gente parte para o terceiro subtópico, aqui, Jesus Cristo, o sumo sacerdote no céu, e a parte para mim que corresponde melhor a esse título é justamente o texto extraído de Hebreus 8:1 e 2, que diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E aqui, o texto de ajuda no próximo slide, para esse trecho, a gente tem: em que consiste o ministério sacerdotal que Jesus Cristo realiza atualmente por nós? Aquele que vive para sempre intercede por nós. 7:25 de Hebreus. Comparece por nós diante de Deus. 9:24. Em outros termos, sua obra consiste em interceder pelos seus. O autor insiste em que é o Cristo presente quem intercede. O designado, como 7:25, o Cristo vivo. A intercessão de Cristo, que em virtude de sua obra realizada de uma vez por todas é sempre eficaz, é ação autenticamente sacerdotal, no sentido de que vive para sempre, deixou de interceder por nós de uma maneira exclusivamente coletiva, como em sua morte expiatória. Agora intercede também particularmente por cada um de nós diante de Deus. Vemos, pois, novamente o quanto ambos os pactos do ministério sacerdotal de Jesus, a obra realizada de uma vez por todas e a obra que prossegue no presente, estão estreitamente relacionadas, mantendo sua diferença,
Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje. Hebreus 13:8. Se o Cristo vivo pode interceder por nós ainda agora, é porque ele é o mesmo que viveu sobre a terra, sendo homem e tentado em tudo como nós. Só por isso pode ainda hoje solidarizar-se conosco. Sua encarnação não foi, pois, necessariamente tão só para realizar seu sacrifício único e perfeito, mas também para poder interceder hoje, ainda, em nosso favor. A ideia de intercessão contínua, presente do Cristo é de importância capital para a cristologia, e a dogmática deveria levá-la mais em conta. Veremos, aliás, que não se trata de uma opinião particular do autor da Epístola aos Hebreus. Voltaremos a vê-lo em Paulo e mais explicitamente ainda nos discursos de despedida do Evangelho de João. Que texto extraordinário! E esses discursos de despedida que Oscar Cumming está se referindo aqui é o capítulo 17 de João, onde Jesus faz, na verdade, uma oração sacerdotal. Ele está ali atuando como sumo sacerdote perfeito, intercedendo pela sua igreja. Dá uma olhadinha lá naquele texto, você pode até usá-lo no seu estudo, na sua aula, que vai dar uma elevação de qualidade para o seu entendimento e para a sua exposição. Então, Cristologia do Novo Testamento, página 137. E aí a gente fecha, então, esse primeiro tópico, falando sobre o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote, com textos riquíssimos, e eu acredito que dessa forma conseguimos expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. A gente parte, então, para o tópico seguinte, que é o tópico 2, o sacerdócio universal da igreja. Aqui, primeiro tópico, o primeiro subtópico, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. E aqui, para mim, a parte que corresponde melhor a esse trecho, aqui está entre colchetes, em Efésios 2:20, está ratificado que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Assim, podemos afirmar que o sacerdócio universal dos crentes, em primeiro lugar, está fundamentado na pedra que é Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. E aí, eu tenho um texto também de ajuda no próximo slide. A gente começa, então, com um texto extraído do Comentário Judaico do Novo Testamento, página 635. Olha que interessante, é sutil a diferença do que a gente apresentou no primeiro tópico. Então, aqui está dito o seguinte: a metáfora da comunidade messiânica como uma construção também é encontrada em 1 Pedro 2, versículo 4 a 8, e Yeshua, Jesus, como a pedra principal, alude ao Salmo 118, versículo 22 e 23, que Jesus mesmo cita em Mateus 21, 42 e 43, que ele fala que a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a principal pedra, a pedra de esquina, que também está registrado em Isaías 22, 16, Romanos 9, 33, Paulo comenta, enquanto uma corporação, o corpo do Messias, está crescendo em um templo santo, como em 1 Coríntios 3,16, que ele vai falar que o fundo pode ser lançado do fundamento, a não ser do que já foi lançado, que é Cristo, e vai falar da igreja como sendo esse corpo estrutural, ou seja, essa edificação sobre o fundamento que é Cristo. Já como indivíduo, o corpo de cada crente já é um templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Então, a diferença sutil que a gente vê nesse texto é que no primeiro tópico, a gente está falando de sacerdócio da atuação. Então, enquanto sacerdotes, a igreja intercede e oferece sacrifício. Mas, enquanto construção em cima da pedra, ela é um corpo, um templo. Mas templo para quê? Para Deus habitar. Então vocês percebem que se refere ao mesmo assunto, mas tem um viés ligeiramente diferente. Aqui, nesse caso de pedra, nós somos templo. Naquele caso de sacerdote, nós somos aqueles que oferecemos sacrifício a Deus. E aí a gente continua, eu tirei mais um comentário agora da Bíblia de Estudo de Genebra, que se referindo a Efésios 2:20, a fundação da casa de Deus foi colocada de uma vez por todas pelos apóstolos do Novo Testamento e pelos profetas. A pedra angular é Cristo, 1 Coríntios 3, 10 e 11.
Efésios 2, 21 e 22, ele diz o seguinte: cresce, ou seja, a igreja, sendo construída como casa de Deus, cresce através da adição e integração das pessoas como pedras vivas, 1 Pedro 2 e 5. A casa também é um templo, porque o próprio Deus vive neste novo edifício das pessoas. Então aí você guarde isso que é importante, essa ligeira diferença entre a atuação da igreja como sacerdócio, em que se oferece sacrifício a Deus, e a igreja como templo, que é na verdade a habitação de Deus. Assim a gente passa para o segundo subtópico, que fala que distinguindo a pedra, que é Cristo, de pedras vivas, que são os crentes. E aí a minha parte que eu achei que corresponde melhor a esse título é logo o comecinho aqui. Se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas constituídas no grande edifício. 1 Pedro 2 e 4. E aí, os mesmos textos de ajuda que acabamos de usar no slide anterior, ele serve também para esse trecho aqui. Então você fecha todo o pensamento com aquele mesmo texto, com aquela mesma proposta, ok? Essa é a minha sugestão, você pode fazer de forma diferente. Dessa forma, a gente fecha então o segundo tópico, se perguntando se foi possível explicar o sacerdócio universal da igreja. Eu acredito que com aquilo que o comentarista colocou e com o auxílio que nós trouxemos, é com certeza possível explicitar o sacerdócio universal da igreja. Aí a gente parte então para o terceiro tópico da lição, que vai falar sobre o maior e mais perfeito tabernáculo. Sobre o santuário terrestre, o que eu tenho o meu destaque primeiro fica para a primeira parte, né, que diz: no santuário terrestre, o tabernáculo, as atividades litúrgicas eram executadas em 3 lugares: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. É só isso. E aí, o que eu tenho a dizer sobre essa parte é o seguinte: como já temos estudado bastante esse assunto nas lições anteriores, eu particularmente não vejo a necessidade de repetirmos nenhuma, ou seja, desculpa, eu acabei colocando a palavra mais aqui, de não fazermos nenhuma repetição de argumentação aqui, porque nós já falamos sobre o santuário terrestre praticamente quase todas as lições da nossa revista. Então, não há necessidade de continuar a ter essa argumentação aqui. Aí a gente parte então para o segundo subtópico, que vai falar sobre o santuário celestial. E aí o meu destaque fica também para o início, que diz: esse santuário pode ser identificado como o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, Hebreus 9 e 11. É o lugar onde Deus habitará com os homens para sempre. E aí a minha observação sobre esse trecho é: como o tabernáculo não feito por mãos, que é esse santuário celestial, é apenas apresentado no texto bíblico, mas não desenvolvido, não temos elementos suficientes para tecer uma argumentação sólida aqui. Apenas podemos especular. Então aí fica a critério de cada professor, cada aluno fazer o seu estudo e especular sobre isso, porque a gente não tem detalhes precisos e nem o autor de Hebreus e nem do Apocalipse deu detalhes que possam nos indicar perfeitamente para tecermos argumentações sólidas como é esse funcionamento, como se dará essa habitação de Deus com os homens, como que é agora esse templo celestial, esse santuário. Então a gente não tem, só dá para especular, ok? E se alguém tiver uma informação mais aprofundada, pode colocar nos comentários, porque me ajuda e ajuda também os internautas que estão assistindo essa videoaula pelo YouTube, ok? Então, a gente chega ao terceiro subtópico, que vai falar sobre o sacrifício perfeito de Cristo. E aí a parte que eu destaco é justamente essa no final, que se refere a Hebreus 9, 26, que diz o seguinte: na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então é o trecho que melhor corresponde ao título, e o que eu tenho a dizer sobre essa parte é que o mesmo argumento que nós usamos para o segundo ponto do tópico 1, lá, que eu falei para vocês lá atrás, ele serve para esse trecho. Então, ou você lê novamente, ou você fecha o entendimento, você que é aluno com aquele trecho, complementado por esse, e você que é professor relembra aos alunos que naquele trecho já foi usado o texto do Oscar Cullmann para nos ajudar a entender essa questão do sacrifício
perfeito de Jesus, ok? Tendo dito isso, a gente chega então ao final desse tópico 3, se perguntando se foi possível afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. Eu acredito que sim. A gente chega então ao final da nossa lição, apresentando aqui todos os tópicos juntos, com a conclusão que diz o seguinte: uma vez que o tabernáculo mosaico passou, temos agora um santuário maior, um sacrifício suficiente e uma salvação definitiva. Na aliança antiga, as pessoas comuns não tinham acesso direto ao Santo dos Santos. Na nova aliança, qualquer pessoa, independente de etnia ou classe, mediante Cristo Jesus, pode entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Hebreus 10 e 20. Está aqui a minha contribuição para vocês. Espero que seja suficiente para ajudá-los a desenvolver um bom estudo e espero que contribua para a aula de cada um dos professores. Aqui eu quero apenas salientar a vocês que para a próxima lição, ou seja, a primeira lição do próximo trimestre, a gente já vai vir com a nossa terceira geração de slides, sempre no objetivo de compartilhar algo que seja melhor e que tenha um melhoramento a cada período. A gente entra então no novo modelo de slide e eu espero que seja também de forma aproveitável por cada um de vocês, porque esse é o objetivo, fazer sempre algo que possa ser útil de verdade para vocês, sem encheção de linguiça, né, sem embromação, sem enrolação. Então os nossos slides têm esse objetivo também, ter um layout que possa ser agradável e que possa ajudar nesse desenvolvimento, ok? Então Deus abençoe. Aqui eu quero apenas lembrar vocês que estão abertos nesse exato momento, né, está aberto as matrículas para o nosso curso Aprimoramento 1, que é um curso rápido, específico e eficaz, e que apresenta um estudo sobre essa lição que a gente vai ter, só que expande ela, né? A gente identifica a ideia geral da lição de forma mais específica, destaca os pontos objetivos e conceitua o aprendizado fazendo tarefas em textos profundos, né? Exercendo atividades que depois se tornam lições que a gente pode dar em encontros de 30, 60 minutos ou mesmo pregações que você pode ministrar na sua igreja em cultos. Muito bom. E aí a gente tem também o módulo de imersão bíblica, que é um módulo um pouquinho pesado, mas bem útil. A gente aprende repetição de leitura com indagação, leitura global, interpretação, vinculação do conteúdo e recursos de comunicação sobre um texto bíblico específico, totalmente desenvolvido por você, que serve como base para você preparar estudos, pregações, aula para escola dominical, para encontros, para evangelização, para muita coisa, porque você aprende uma metodologia para conseguir achar os pontos importantes do texto bíblico, ok? E por último, o terceiro módulo do nosso curso, que é Fontes do Conhecimento, a gente desenvolve a habilidade de acesso, que é a capacidade de obter e utilizar conhecimentos de diferentes áreas da experiência humana como subsídio que amplia o poder de comunicação do conteúdo gerado na etapa de imersão bíblica, ou seja, essa etapa anterior que a gente aprende a elaborar uma mensagem bíblica, um estudo bíblico, a gente aperfeiçoa isso com a habilidade de acesso, ok? Então esse é o nosso curso. Quem quiser mais informações é justamente pelo número de WhatsApp que eu disponibilizo o PowerPoint dessa web aula, ok? Então eu agradeço imensamente ter podido participar todo esse trimestre com vocês. Muito obrigado pelas orações e conto com as orações de vocês para o próximo trimestre para poder contribuir de alguma forma. Sempre aceito sugestões, quem tiver alguma sugestão de melhoramento para o conteúdo dentro dessa metodologia, dessa ideia de oferecer um conteúdo enxuto e rápido para você mesmo poder desenvolver. Eu estou aberto a sugestões, é só mandar para mim pelo WhatsApp a sua informação e sugestão e para mim é bem-vindo. Eu quero ter o máximo de parceiros possível para a gente poder contribuir com cada vez mais pessoas nesse nosso projeto de melhoramento da escola dominical, né? Da escola dominical do futuro, construí-la para a gente poder usar cada vez mais a tecnologia no conhecimento bíblico e isso ser bênção para as nossas vidas. Então agradeço imensamente, desejo a todos uma excelente aula e espero vê-los na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!